Fala aí, pessoal, beleza pura? Professor Felipe Lucas aqui na área. Vamos conversar sobre ortografia. Ortografia é simplesmente o mundo, é um grande universo. E nós vamos falar aqui de uma parte da ortografia, um planetinha feio, pouquíssimo visitado, chamado hífen. Nós vamos aprender a usar o hífen finalmente. Esta aula é extremamente bisurada, maceteada. É uma aula, muitas vezes, com conteúdo chatíssimo, mas a gente vai deixar isso aqui bem dinâmico e bem divertido. Eu tenho esse compromisso com vocês. Pessoal, Felipe, mas o hífen mudou tudo na reforma ortográfica. A nova ortografia deixou o hífen difícil. Pessoal, vamos falar a verdade aqui. Quem é que realmente sabia usar o hífen antes? Não sabia usar antes, vai aprender agora. E essa nova ortografia, pessoal, na verdade é de o quê? De 99. Não é tão novo assim. Então, é uma ortografia muito velha. Ela se tornou obrigatória em 2013. E é um acordo de 99. Então, não tem nada de novo nessa ortografia. Nós vamos aprender aqui a usar o hífen porque foi justamente esse acordo ortográfico que tornou esse assunto importante. Depois de 2013, passou a cair muito em prova em questões de ortografia, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar do zero. Quem é o hífen? É esse tracinho aqui, ó. É um tracinho, é um sinal gráfico. É uma notação léxica. Para que ele serve? O hífen serve basicamente para 5 coisas. Dessas 5, uma é importantíssima para a prova. Bom, o hífen serve para você separar sílabas, su, do, ré, zê. Então, o hífen serve para separação silábica, separar sílabas. Serve para unir pronomes, isso aqui é o que a gente chama de ênclise, né? O pronome depois do verbo pode aparecer também junto a uma palavra denotativa, ei-lo, o filho do homem. Serve para unir duas palavras independentes, dois radicais, para formar o que a gente chama de palavra composta, um substantivo composto, um adjetivo composto. Por exemplo, homem-bomba. Então, ele serve para unir e criar palavras compostas. Por exemplo, ó, afro-brasileiro, isso aqui é um adjetivo composto. Beleza? É um outro uso dele aqui. E por último, e mais importante, serve para unir prefixos. Prefixos, ó, são esses caras aqui. São aqueles pedacinhos de palavras que você acrescenta uma outra e cria uma palavra derivada, tá? Então, o hífen, vou até voltar aqui um pouquinho, vai aparecer, por exemplo, no micro-ondas, vai aparecer lá no super resistente. Isso aqui é um prefixo, isso aqui é um prefixo, é o uso mais importante do hífen, a gente vai focar nele. Então, ó, a listinha aqui é apenas exemplificativa. União de prefixos. E tem uma história de falso prefixo que pra gente não é importante, é uma discussão acadêmica. O falso prefixo é uma palavra que originalmente não é um prefixo, é um radical, grego, latino, mas que na prática funciona como prefixo. E na prática vai seguir as regras que a gente vai ver aqui. Então, para efeito de prova, é tudo prefixo, beleza? Então, aero, agro, além, ante, aquém, alto, circun, co, contra, eletro, entre, extra,
gel, hidro, hiper, infra, inter, macro, micro, mini, multi, neo, pan, e a lista vai até o final. Por isso a gente tem micro-ondas, a gente tem hiperresistente, interracial e assim por diante. Beleza? Bom, as regrinhas de hífen são bem chatas, tá? A gente vai transformar isso aqui numa historinha bem mais didática. Qual é a regra mais importante de uso do hífen? É essa aqui, ó. Regra do amor. Os opostos se atraem. Os opostos se atraem e os iguais, naturalmente, se repelem, né? Então, pessoal, a regra mais importante é: o hífen vai aparecer na união de prefixos para separar letras iguais, vogais ou consoantes iguais. Então, o prefixo termina em A. A próxima palavra começa com A. Mete o hífen para separar letras iguais. O prefixo termina em R. A próxima palavra começa com R. Você vai lá e mete o hífen para separar. Então, ó, a lógica está aqui, ó. Vamos ver essa historinha aqui. Quem aprende com essa historinha nunca mais esquece, ó. Contragolpe. Contra é um prefixo. Golpe é a palavra prefixada. Por que eu não tenho hífen, Felipe? Porque os opostos se atraem. Letras diferentes vão se unir diretamente, elas vão se agarrar com força. E não vai ter o hífen para separar. O hífen vai indicar essa separação. Agora, contra-ataque. Ó, aí não, hein? O hífen é um sinal homofóbico da ortografia. Ele vem para impedir que os iguais se encostem. Não pode encostar igual com outro igual. Ele é homofóbico. Então, aqui, ó, vai acabar o amor. Aí você vai separar as vogais iguais com hífen, tá? Então aqui, contragolpe, tudo certo, são diferentes. Contra-exemplo, ó, o A é diferente do E, são opostos, e eles se atraem, vão se unir sem hífen. Beleza? Vai anotando, isso aí funciona, que é uma maravilha. Há regras específicas de hífen, mas isso aqui dá conta da maior parte dos casos. Supermercado, por que não tem hífen, Felipe? Tô aprendendo hoje que não tem hífen. Porque ó, tem o R e o M, a palavra que termina o prefixo, e a que inicia a palavra seguinte são letras diferentes, ó. Supermercado. Então, os opostos diferentes se atraem. Super amigo, ó. Eu sei que vocês gostam de usar super sempre com hífen, né? Super amigo. Não é assim, tá? É super amigo. E se for super resistente? Aí, ó, R com R. Ó, dois R's iguais estão querendo se atracar. O hífen vem, opa, separa isso aqui. Não aceito iguais se unindo na prefixação. Beleza? É basicamente isso, pessoal. Essa regra é extremamente útil. Quando a gente juntar com alguns detalhes, vocês vão conseguir resolver qualquer questão de hífen. Beleza? Então, os opostos se atraem, significa que se unem sem hífen, tá? Sem hífen. Os iguais se repelem. Então, você vai fazer a prefixação com hífen. Maravilha? Beleza. Só com isso aqui já daria para a gente acertar algumas questões, tá? Palavras que sempre caem. Por exemplo, micro-ondas. Micro-ondas. Tem hífen ou não tem? Tem. Porque são letras iguais.
Agora, infraestrutura. São letras iguais? Não, então não tem hífen. Simples assim, tá? Maravilha. Tudo que a gente vai ver nos próximos slides é uma mera exemplificação do que eu acabei de explicar. Então, ó, não se usa hífen entre vogais diferentes. Estou falando aqui, ó, na união de prefixos. É aquele uso que mais cai em prova, tá bom? Então, autoestrada não tem hífen, porque as letras são diferentes. Agroindustrial, anteontem, extraoficial, videoaulas, não tem hífen nem tem acento, tá? Essa palavra aqui, pelo amor de Deus, como escrevem errado? Videoaula, o vídeo é o tal do falso prefixo, porque ele é uma palavra isolada, é um radical, né? Mas não importa, na prática vai dar no mesmo. Então, não tem acento. Autoaprendizagem, coautor, infraestrutura, semi-analfabeto. Se as letras não são iguais, na união de prefixos, você simplesmente não usa hífen. Então, consequentemente, você usa o hífen para separar as vogais iguais. Micro-ondas, contra-ataque, anti-inflamatório, auto-observação. Beleza. Bom, não custa, pessoal, a gente dar uma borrifada aqui de detalhes, tá? Tudo seria lindo se você tivesse uma regra geral e nunca falhasse. Nos concursos, a exceção cai quase tanto quanto a regra. Então tá aí a primeira exceção, ó. É esse prefixo co. O co, ele é sempre unido sem hífen. Por quê? Esse co, ele tem sentido de parceria, né? Então ele tem esse sentido de união. Coautor, por exemplo, é autor junto. Ele tem esse sentido, então ele sempre se une sem hífen. Pela semântica dele, ele já é um cara sempre unido, então ele não vai se separar com hífen. Por isso, ó, cooperativa não tem hífen. Coobrigado, coautor. Pela regra geral, se você tivesse um outro O depois, coobrigado, deveria ter hífen, mas o co é uma exceção, tá bom? Então o co é o amigo da prefixação. Ele é o prefixo amigão. Não se usa hífen para unir consoantes diferentes. Hipermercado, superbactéria, intermunicipal, não tem hífen, as consoantes são diferentes. E se fossem iguais? Superromântico, hiperresistente, subbibliotecário. Acabei de explicar, a gente só está dando os exemplos. Não se usa hífen para unir consoante com vogal. Também já está óbvio, porque são diferentes. Hiperativo, interescolar, supereconômico, interação. Cuidado, tá, pessoal, que algumas palavras, por exemplo, hiperativo, o hiper e o super, por uma contaminação histórica, todo mundo adora colocar hífen. Ou, pior, separar sem hífen. Então, ó, é um super livro. Poxa, aqui, pelo amor de Deus, né, separou. Por incrível que pareça, é um super livro junto, porque o super é um prefixo. E se for uma super revista, aí você vai fazer a homofobia aqui, ó, super revista, iguais se repelem, tá bom? Cuidado com esses super e hiperativo. Eu tenho certeza que muita gente escreve isso aqui com hífen. Meu filho é hiperativo, com um hífenzão lá. Aí soca Ritalina no menino e soca hífen quando não existe.
Maravilha. Bom, aqui vai mais um detalhe. Aqui já é praticamente uma regra diferente. Vocês já devem ter ouvido falar de uma história de duplicar o R ou o S. Pois é, quando o prefixo termina numa vogal e a próxima palavra vai começar com R ou um S, você tem que duplicar. Mas vamos entender, ó. Vamos entender isso aqui. Vou pegar aqui a mini saia. Mini saia. Pessoal, não deveria haver hífen. A dúvida não é se tem que haver hífen ou não, porque são diferentes, ó. Mini saia. É o I e o S. Eles são diferentes, eles se atraem, tá? Então, beleza. Mas para manter, pessoal, o padrão ortográfico, como nós temos esses dígrafos SS, RR, você tem que dobrar aqui. Aí vai ficar mini saia, tá? Mini saia. Mas não teria hífen de qualquer maneira. Outra palavrinha aqui, ó. Contra-razões. Contra-razões. Você tem o A e tem o R. São letras diferentes. Não haveria hífen, porque eles são diferentes. Eles se atraem. Por uma questão ortográfica, você vai lá e acrescenta o R, tá? É o que diz a regra. Vamos ler mais uma vez e se você não entender, aí eu vou dar um macete. Ó, além da aplicação da regra acima, temos que saber que se a consoante após a vogal for S ou R, essa deve ser duplicada. Mini saia, contra-regra, contra-razões, contrassenso, ultrassom, antissocial, essa palavra cai muito, antirracismo, antirrugas, corresponsáveis. Mas observem que de qualquer maneira, vou trocar aqui, ó. Eu teria uma palavra sem hífen, ó. Eu tenho o I com A. Ó. A com R. Aqui é I com S, tá? I com S, A com R, A com S. Não haveria hífen de qualquer forma. Tá bom? Essa aqui é a regra que eu chamo de regra do arroz. Regra do arroz. Felipe, que bobagem é essa? Isso aqui é só um mnemônico para você lembrar que após a vogal, se for R, você dobra. Então, tenho aqui a vogal. O próximo R é dobrado. Eu tenho a vogal aqui. O próximo S é dobrado. É a regra do arroz, que vai justificar a mini saia, contra-regra, contra-razões, antissocial. Primeiro, não significa que a vogal seja só A e O. Isso aqui é só um mnemônico, tá? Pode ser a vogal I, por exemplo. É só um mnemônico. Felipe, achei idiota. Beleza, já ajudou a muita gente. Mas, se você prefere ler a regra e funciona para você de maneira mais analítica, ótimo. Isso aqui é só um recurso adicional. Então, a regra do arroz. Isso aqui está dentro daquela visão geral. A palavra não teria hífen, mas como é R ou S, por causa dos dígrafos, você vai lá e duplica pelo padrão ortográfico. Tá bom? Não se usa hífen após não e quase. Isso aqui é uma regrinha que cai pouco, tá? Não agressão, não fumante, uma experiência de quase morte, não se usa. Mas eu já tenho que dar uma regra aqui que, na verdade, é a única que é considerada realmente uma geral com praticamente nenhuma exceção.
é a união com H. Ó, se a palavra prefixada iniciar com H, sempre haverá hífen, tá? Então, ó, super-herói. Super-herói. Hospitalar. Tá? Com H sempre há hífen, beleza? Com não e quase não ocorre. Vamos lá. Não se usa hífen entre palavras compostas com elementos de ligação. Aqui a gente vai ter uma lista de palavras que tinham hífen, agora não tem mais. Começando pela que mais cai. Mão de obra. Mão de obra, pessoal, é considerada uma palavra composta, porque você tem aqui, ó, mão mais obra, dois radicais, né, uma palavra composta, só que ela tem um elemento de ligação. No tempo dos nossos pais, a mão de obra era com hífen, agora não é mais. Dia a dia, mão de obra, café com leite, cão de guarda, pai dos burros, o dicionário, todas palavras compostas com um elemento de ligação, que aqui é a preposição, né? Não há hífen, beleza? Ponto e vírgula, camisa de força, bicho de 7 cabeças, pé de moleque, essa palavra cai muito, cara de pau, beleza. Não há hífen. Felipe, aquela história do dia a dia, cotidiano, esqueça, não há hífen. O único dia a dia que existe e importa é esse aqui, sem hífen, tá bom? Porém, se não houver o elemento de ligação, há hífen. Boa fé, arco-íris, guarda-chuva, vagalume, porta-malas, bate-boca, pega-pega, ping-pong, corre-corre. Isso é uma exceção? Não é, pessoal. Aqui nós temos aquela palavra composta clássica. Eu não dei lá o exemplo lá do homem-bomba, homem-bomba, pombo-correio, salário, maternidade. Palavras compostas clássicas, aquelas palavras que são formadas por dois radicais, elas têm hífen naquele uso inicial que eu já mostrei para vocês. O que mudou foi que, nessas que tem um elemento de ligação, não há mais o hífen, beleza? Nem precisa ter, porque já tem o elementozinho ali no meio. No caso das palavras compostas com dois elementos, você tem que colocar o hífen aqui. Tem que colocar, senão a palavra fica toda trepada. Felipe, mas e aquela história da letra diferente? Vou explicar isso ainda em detalhes. Mas aquilo é prefixo. Aqui eu estou falando de palavra composta, é uma outra situação. Beleza? Maravilha. Então, temos aqui que palavras compostas com elemento não vão ter hífen. Se for uma palavra composta clássica de duas palavras, aí nós vamos ter sim o hífen normalmente. Agora sim vem a exceção. Agora vem a exceção. Nas espécies botânicas e zoológicas,
Mesmo que você tenha uma palavra composta com elemento de ligação, o hífen continua. Como assim? Se for bicho e planta, tem hífen do mesmo jeito. Traduzindo, bicho e planta tem hífen. Por isso, você vai ter aqui, ó, bem te vi. Você vai ter lá bico de papagaio, tá? Vai aparecer isso aqui adiante, mas eu já estou antecipando. Bem te vi, bicho, planta, espécies botânicas e zoológicas mantiveram o hífen, tá? Essa aqui é a primeira exceção. Para você decorar, arco da velha tem hífen, mais que perfeito tem hífen, cor de rosa tem hífen, água de colônia, pé de meia, gota d'água, essa palavra cai muito, ao Deus dará, que é uma locução, né? A queima-roupa, essas aqui tem hífen. Então, para sistematizar, uma locução, uma palavra composta assim, ó, clássica, com 3 palavrinhas, o elemento aqui no meio, elemento de ligação. Não vai ter hífen, mas existe uma listinha de palavras aleatórias que mantiveram o hífen e também existem as exceções de plantas e animais. É isso, tá? Felipe, mas por que arco da velha e mais que perfeito e cor de rosa mantiveram o hífen? Porque o salário é alto, porque o concurso paga muito bem para te deixar sobreviver com regras gerais. Pessoal, isso aqui é uma forma lúdica de brincar com vocês, né? De dizer que são convenções. Vem lá no acordo. Essas palavras mantêm o hífen. A velharada lá que negociou o acordo, o Bechara, todos aqueles caras, a velharada resolveu manter o hífen cor-de-rosa. Por quê? Sei lá. Para mim, não tem nada que justifique mão de obra não ter mais hífen e cor-de-rosa ainda ter. Mas quem somos nós? A velharada decidiu, a gente memoriza, tá? Felipe, cheguei agora, achei muito chato, estou confuso. O que eu diria para você que adormeceu aí no meio do caminho? Mão de obra, dia a dia, sem hífen. Gota d'água, cor de rosa, pé de meia, excepcionalmente, são ainda grafadas com hífen. E essas aqui, guarda-chuva, vagalume, isso aí você já estava ciente que tem hífen, porque é uma palavra composta. Beleza? Agora sim. Mais uma vez, vou fazer o corte aqui. Não confunda. Segunda-feira, Mato Grossense, bem-te-vi, verde e amarelo, luso-francês, guarda-roupa. Felipe, por que essas palavras têm hífen e autoaprendizagem, coautor, infraestrutura, semi-analfabeto não tem? Pessoal, a história dos opostos se atraem, aquela novelinha que a gente contou, aquela novela mexicana, ó, a análise de letras iguais ou diferentes vale para prefixos. Vocês não perceberam, mas eu estou enfatizando. União de prefixo, união de prefixo, união de prefixo.
Segunda-feira, pessoal, não é uma palavra com prefixo, é uma palavra composta. Então aqui, ó, eu tenho palavras compostas. Ó, um numeral mais um substantivo. Um substantivo mais um adjetivo aqui, formando um adjetivo composto aqui, um gentílico pátrio. Bem te vi, ó. É uma palavra composta também. Espécie zoológica, um bicho. Verde e amarelo é um adjetivo composto. Luso francês também. Guarda-roupa. Guarda não é um prefixo. Guarda é o quê? É um verbo que você utilizou numa palavra composta. Tá bom? Então não confunda a história das letras, a história das letrinhas é para os prefixos. E como regra, as palavras compostas têm hífen, exceto aquelas que têm o elemento de ligação, mão de obra, que você já gravou, que não tem hífen. Beleza? Então, tá aí. Podemos resolver uma questão? Ó, Felipe, estou perplexo aqui, estou estupefacto. Básico do hífen. Ele vai aparecer para unir, no caso, né? Unir um prefixo que tem a mesma letra da próxima palavra. Então ele vai entrar entre letras iguais. Beleza? Hífen na união de prefixos só para letras iguais. Se as letras forem diferentes, não tem hífen. E se a palavra começar com R ou S, você duplica. Tudo bem? Com H sempre tem hífen. Palavras compostas com elemento de ligação, mão de obra, dia a dia, pé de moleque, não tem. Agora, se for uma espécie botânica ou zoológica, dente de leite, bico de papagaio, dente de leão, plantinhas. Pergunta para sua avó, bico de papagaio. Ela tem lá, às vezes, uma espada de São Jorge. Aí tem hífen, beleza? Além daquelas exceções que vale a pena decorar num dia de insônia, aquela coisa de cor de rosa, gota d'água. Tá bom? Pronto. Em relação à ortografia das palavras sublinhadas, assinale a alternativa incorreta. Bom, letra A. Aquela autoestrada é muito movimentada. Bom, auto tem um ozinho aqui. Depois eu tenho um E. São diferentes? São. Então, não tem por que haver hífen, tá? Na união desse prefixo. Não tem. A palavra não deveria ter hífen. É autoestrada. Autoestrada. Acabou a questão, pessoal. Acabou a questão. No primeiro minuto de aula, você já acertaria essa questão. Porque ela pediu a incorreta e a letra A já está super incorreta. E as outras, você talvez não soubesse justificar, mas com certeza mataria pela letra A. Super-homem. Por que tem hífen, Felipe? Palavra com H sempre tem hífen. Super-homem. Super-herói. Ultrassonografia. Não tem hífen, porque é o A se unindo com o S, mas tem aqui a letra duplicada. Então aqui, ó, é a regra do arroz. Depois da vogal, dobra o R ou dobra o S. O livro contava tudo sobre pré-história. Pré-história. Palavra com H. O ex-governador ainda é muito popular. Isso aqui já é uma regra especial. Existe uma listinha em que todos os prefixos sempre são
utilizados com hífen. Ex, vice, recém, a gente vai ver, tá? É o motivo da letra E estar correta. Agora, voltando ao início lá de tudo, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Apareceria aqui, ó, estrada, porque temos aqui o nosso prefixo auto. E na união dos prefixos, se as letras forem diferentes, como regra você não usa o hífen. Beleza? Quanto à recapitulação, Felipe, já entendi. Em relação à ortografia, assinalar a alternativa que apresenta todas as palavras redigidas corretamente. Bom, antirracista é a regra do arroz. Eu tenho aqui o anti, aí termina na vogal I. A próxima letra é o R. Então já não haveria hífen, tá? Já seria aqui aquela união gostosa sem o hífen empatando. Só que por uma regrinha de padrão ortográfico, você vai lá e bota outro R. Copiloto. Copiloto. E o co, pessoal? O co sempre se une com hífen. Felipe, mas a letra é diferente. É uma exceçãozinha. O co do coautor, vamos fazer juntos, é o prefixo amigão. Então ele sempre está unido com a palavra prefixada. Micro-organismo. Olha isso, gente, micro-organismo. São iguais as letras. Aí vem o sinal homofóbico que não admite união dos iguais e separa tudo. Gabarito, letra A. Também essa questão você acertaria logo nos primeiros minutos da aula. Se tivesse desmaiado no 10º minuto, ainda seria capaz de acertar a questão. Tá bom? O problema são as outras alternativas, né? Contraindicação. São diferentes. Deveria aqui, ó, haver a união. Não tem. Não tem esse hífen. Tá? Ultra secreto, regra do arroz. Beleza. Antirroubo, regra do arroz. Beleza. Extraescolar. Beleza. Letras diferentes. O coautor, que é o amigão. Ultrassom. Deveria ter SS, por causa da regra do arroz. Autoestima, beleza, diferente, se atraem. Micro-ondas, aí não. Aí eu não posso aceitar isso aqui. Então é micro-ondas. Extraoficial, beleza, ó, letras diferentes. Autossuficiente, regra do arroz. Antissocial, regra do arroz também, ó, SS. Antirreflexo. Antirreflexo. Também regra do arroz. Tranquilo, pessoal? Acho que sim, né? Vou acrescentar aqui uma dúvida que eu já recebi muitas vezes. Felipe, e a palavra porta-retrato? Não é assim, Felipe? Porta-retrato com 2 R's? Porque é o A mais o R, e aí eu vou lá e duplico aquela história toda? Não. Porque porta não é prefixo. Porta não é prefixo. Porta é o verbo na composição. Porta-retrato, porta-bandeira, guarda-roupa. São palavras compostas que são iniciadas por um verbo. Beleza? Então tá aí. Gabarito na letra A. E aqui, pessoal, a gente fecha a regra geral do hífen. Podemos dizer as regras gerais do hífen. Que, na verdade, é a análise das letras iguais com algumas borrifadas de detalhes e
exceções. Com isso aqui a gente já acerta a maior parte das questões.